Paz e bem, queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu estava fazendo uma breve reflexão sobre uma das cartas de Tiago, Tiago capítulo 4, versículo 8. A palavra diz assim: aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações. Ó homens de dupla atitude, reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, enquanto eu lia e refletia sobre essa palavra, eu pensei muito, principalmente o que diz aqui no versículo 8, no finalzinho, que fala assim: ó homens de dupla atitude. Quantas vezes eu e você temos agido com uma dupla atitude diante das coisas, das pessoas, diante daquilo que a nossa vida apresenta, diante das nossas inquietações, diante das nossas dificuldades, diante daquilo que nós precisamos viver. Por que eu digo isso, meus queridos irmãos? Porque se nós pararmos para pensar, a palavra de Deus aqui no livro de São Tiago, na carta de São Tiago, ela diz principalmente para que a gente se aproxime de Deus. Aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Porque nós bem sabemos, Paulo deixa isso claro, que nós fazemos o mal que não queremos e deixamos de fazer o bem que queremos. Então, a nossa atitude é essa de fazer o mal, de não tratar o outro com carinho, com o amor que vem de Deus. Porque nós fazemos o mal que não queremos e deixamos de fazer o bem que queremos. E temos muitas vezes dupla atitude. Ah, Diogo, que dupla atitude que você está falando, irmão? Sou cristão, eu sou o mesmo em todos os lugares. Tem certeza? Da mesma forma que você trata os irmãos na igreja, é a forma que você trata seus pais, sua esposa, seus filhos dentro de casa? Vamos pensar sobre isso. A mesma forma que você age dentro da igreja, servindo ao Senhor, é a mesma forma que a gente age no nosso trabalho? Vamos pensar sobre isso. O quanto nós estamos sendo julgadores dos irmãos que talvez necessitam muitas vezes de uma palavra de acolhimento, de amor e de carinho nos ambientes em que nós estamos, ou nós estamos sendo julgadores, juízes. Pense nisso. Irmãos, nós estamos em ambientes como cristãos, e aí outro Cristo sendo outro Cristo. Nós levamos essa palavra de cristãos é para sermos outro Cristo para os outros. E nós não temos a capacidade de amar as pessoas que estão ao nosso redor, talvez porque eles não pensem da mesma forma que nós. Que tipo de cristão nós somos se nós agimos dessa forma? Que tipo de cristão estamos sendo agindo desta forma, julgando em vez de acolher? Amando em vez de estender a mão? Amando de fato, em vez de pegar o chicote e julgar? Eu aprendi com a vida, com as coisas que me aconteceram, no meu caminho, que eu não devo me importar com aquilo que os outros falam ao meu respeito, justamente porque as pessoas que estavam próximas a mim, em que deveriam me amar e me acolher, muitas vezes me julgavam falando coisas sobre mim. E nós não podemos ser esse tipo de cristãos que vamos apontar. Óbvio, nós temos que denunciar o pecado,
Mas faça uma análise na sua cabeça antes de abrir a sua boca, se aquele é o momento exato de você falar aquilo, de denunciar um pecado. Nós temos que denunciar o pecado, eu não estou dizendo que nós não devemos fazer isso. Mas antes de denunciar o pecado, nós devemos amar o pecador. Porque foi isso que Jesus fez. Em inúmeras passagens que a gente lê na Bíblia, a mulher que estava para ser apedrejada, ela tinha cometido um pecado. E o que Jesus faz? Acolhe a mulher primeiro. Depois ele fala para ela, vai e não tornes a pecar. Qual tem sido a nossa atitude? Nós temos feito como Jesus, falando, vai e não tornes mais a pecar, ou nós já estamos falando, você é pecador? Nós estamos sendo aqueles homens que estavam prontos a apedrejá-la. Porque, irmãos, São Tiago fala que homens de dupla atitude. Porque, irmãos, muitas vezes é fácil a gente estar dentro da igreja e aí a gente veste uma capa de cristão, católico, evangélico, o que seja. Mas, no momento que a gente precisa provar de fato que nós somos outro Cristo, nós abandonamos a verdade. E aí nós vivemos de dupla atitude. E aí, irmãos, é ser cristão em tudo. Em observar todas as coisas. Não sei como tem sido você aí, quando você está no trânsito. Você para em lugar proibido? Para em vaga de idoso, cadeirante? Porque se nós temos que ser homens de uma única atitude, é respeitar inclusive as leis dos homens. E qual tem sido a nossa atitude? Nós temos que refletir sobre isso. É um ano novo para nós pensarmos sobre as nossas atitudes. Eu fiquei refletindo muito isso aqui. Eu tenho sido um homem de dupla atitude na minha família,